A prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, concedeu uma entrevista exclusiva a mim, hoje, aqui na sede do Grupo Cidade de Comunicação. Entre os assuntos, a polêmica matéria da revista Veja. Primeiro, eu desconsidero aquela canalice que foi feita ali, uma tentativa de criar uma imagem que não é a minha. Cartão corporativo foi dito ali uma barbaridade que eu não vou nem responder aqui. Eu quero saber o seguinte: quem viu? Cadê a prova? Aonde? Ninguém nunca ouviu falar disso aqui. Muito menos eu. Fiquei chocada, revoltada, diga-se de passagem. Com relação à questão da casa, totalmente legal. Não é uma casa construída, a casa foi comprada. Já existia, não é nada do que estão colocando. A pobre da casa é bem pequenininha. Fizeram uma imagem de longe para dizer que era uma mansão, mas vai lá, uma casa super simples. Foi comprada uma casa, inclusive, de um pescador, que é no caso dela especificamente. E com relação à questão da guarda municipal, eu estava dentro do direito legal de segurança. Patrícia, a única coisa que eu tenho na vida mais preciosa é o meu filho. Eu mexo com muito interesse contrariado e minha mãe, meu filho, são as pessoas mais próximas que podem sofrer diretamente, como já pagaram o preço, pelas atitudes que eu tomo. Tem uma coisa que não vão conseguir acabar com a minha alegria. É ela que incomoda também. Não é os 300 e poucos mil que eu paguei do show da Daniela Mercury que vai resolver o problema da saúde, não. Eu gasto com a saúde quase R$1 bilhão. Nós gastamos com a saúde um determinado, acho que foi ano passado, 900 milhões de reais. Então, se eu pegar os 300 e poucos mil ali, eu vou tirar a possibilidade do povo que não tem acesso à cultura, nunca viu um show ao vivo e a cores, tem que se submeter a uma cultura muitas vezes ridícula, porque é só isso que eles têm. Mas não é contraditório, porque esse mesmo povo que a senhora tenta agradar, no dia seguinte vai lá e detona a prefeitura da senhora? Eu acho que é falta às vezes de conhecimento. Por que nós ganhamos a eleição em 2008? Porque nós começamos a mostrar para esse setor que tudo que estava melhorando na vida dele, porque veja bem, agora voltando a falar de festa, se eu não consolido um Réveillon, e foi bombardeado ano a ano. Talvez eu me arrependa, quando eu sair do governo, de não ter feito mais festa e dar esse presente para o povo, porque o povo merece. O povo luta muito. Exatamente no ano de 2008, por ocasião, teve toda, não sei se você deve lembrar, mas foi muito falado pela imprensa, foi os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, vários locais... tem jardim japonês replicado em vários locais do mundo, mas vários locais começaram a discutir como homenagear. Na época eu fui procurada pelo capitão Fujita, que é filho do primeiro imigrante japonês do Ceará, e ele deu para a prefeitura, doou um pré-projeto de um jardim japonês que ficaria naquele local. Nós achamos bonito o projeto e o capitão Fujita me acompanhou em todos os passos, inclusive indo comigo em dois momentos. Tanto ele fez contato com a Embaixada do Japão no Brasil, em Brasília, como também me acompanhou na visita à ministra do Turismo, a Marta Suplicy, na época era ministra, onde nós fomos pedir a verba. E o resto, Patrícia, minha cara, é especulação. Não é para homenagear nenhum amigo. Nenhum futuro namorado. Muito menos, porque eu jamais seria responsável até porque se fosse para homenagear namorados, eu ia ter que fazer muitos jardins, e não é o caso. O Brasil inteiro está com este problema depois da quadrivernosa de buraco. Você é paulista? São Paulo. Eu estive agora no Rio, Brasília, que é considerada asfalto modelo, agora que está sendo recapeada, mas ela ficou destruída com as chuvas de buraco. Então, quadrivernosa aqui na China, em Paris, causa problema, tem transtorno. O nosso foi a pavimentação, não tenho dúvida, porque eu acredito que todo mundo quer e eu também quero. Mas só que tem coisa que você pode querer muito, mas o tempo, São Pedro não quer, fica complicado. Eu acabei sendo convencida que eu deveria inaugurar por módulos. E o primeiro módulo seria exatamente um ambulatório. Então, havia algumas pessoas do governo que achavam que deveria entregar o primeiro módulo do Hospital da Mulher antes dele finalizar totalmente, que era o módulo ambulatorial. Então, por conta disso, se criou a expectativa que ia abrir o hospital, por conta dessa história do primeiro módulo. No final das contas,
não dava para abrir um ambulatório. Eu fui convencida errado, eu devia ter mantido a minha posição inicial, que era entregar na totalidade, porque jamais poderia me imaginar um ambulatório conviver com uma construção daquela. Então criou uma expectativa que o Hospital da Mulher ia ser entregue no final de 2008, mas na verdade era o primeiro módulo, que depois se avaliou tecnicamente que não era uma coisa boa. Até o final do ano passado, de 2010, o meu planejamento era conseguir todos os recursos para essas grandes obras. Então, 21 de dezembro do ano passado, eu encerrei o último empréstimo que a gente precisava para esses investimentos nessas obras. Sempre obra pública, ela tem polêmica. Isso é uma coisa que eu aprendi. Não é privilégio meu, nem do Estado, nem do governo federal. Isso aí acontece porque os tribunais estão aí fiscalizando. É tudo que, assim, não, tudo que chegou para nós, que precisava ser investigado, nós profundamente fizemos investigação para ver se havia realmente superfaturamento. Voltamos atrás, quando a gente avaliava que tinha alguma coisa que não estava legal tecnicamente, a gente voltava atrás. Então, assim, superfaturamento, assim, não existe caso assim concreto, teve superfaturamento nisso, aquilo. Tanto é que as denúncias, elas não se comprovam.